Capítulo 46. Então saiu do quarto e Intoma se empurrou para fora da parede contra a qual ela estava encostada. Ele viu o rosto dela antes que ela pudesse mudar alguma coisa e viu por si mesmo que ela usava uma máscara de dor. Sinto muito que meu sangue não tenha podido fazer muito por você. Ele disse enquanto estendia a mão para ela novamente. Você fez o suficiente, com sangue ou sem sangue. Intoma disse e pegou a mão dele na sua. Mas como voltamos, você pode fazer isso de novo? Então engoliu o nó na garganta. Ela tentou esconder, mas o desespero em sua voz era detectável para ele, mesmo que ninguém mais no mundo o tivesse sentido. Ele também não a culpava. A noção de permanecer com aqueles ferimentos por tanto tempo era uma viagem de volta ao abismo, mesmo que ele não a deixasse dar um passo e apenas a carregasse o caminho todo. Especialmente exposta à areia e ao calor, a maneira como rasgaria seus músculos internos, mesmo através da armadura de inseto que ela usava. Mais uma vez ele ouviu o som de sua concha se desprendendo de seus músculos, sentiu seu medo e dor como se ela fosse uma de suas vítimas, e a culpa se alastrou por seu corpo como um touro furioso por ele ter deixado isso acontecer com ela. Seu corpo explodiu em um momento singular de transformação, e então se tornou a maré vermelha novamente, varrendo-a, envolvendo-a em um casulo de sangue, junto com a rainha das formigas e seu pequeno braço cheio de pulpas. Então varreu o corredor e subiu os 41 degraus, então saiu para o campo aberto. Ele disparou no ar e fluiu como uma nuvem vermelha presa em ventos de furacão e correu em direção ao abismo que compunha o reino Aracnae. A rainha formiga lutou internamente a princípio. Isso é o quê? Entenda, me ajude a saber. Seus apelos curiosos pareciam ser sem pânico, mas eram, no entanto, urgentes até que ela se viu ao lado de Intoma, que estava deitada com o corpo esticado, amortecida pela carícia vermelha fluindo ao redor de seu corpo. Este é o amor e a devoção de Intã. Esta é sua proteção. Esta é sua vida. Intoma explicou em frases curtas enquanto o mundo ao redor dele se tornava vermelho ou opaco e invisível para ambos. O fluxo agitado e espirrando nunca pareceu lançar gotas para longe do corpo de fluido vermelho. Em vez disso, ele se expandiu e contraiu, nadando como uma lula pelo ar, impulsionando-se para frente e correndo sobre as areias do deserto acima de cactos e dunas, protegendo os passageiros até mesmo do menor desconforto. Muito, muito longe, a consciência de Intã era mais instintiva do que racional, e ela avançava e capturava pequenas criaturas, drenando-as e jogando cascas na areia para aumentar o fluxo total disponível para ele, valorizando as gotas de sangue mais do que suas próprias vidas. E assim foi, protegendo o par do martelo do sol que batia no corpo sangrento como um martelo contra um escudo finamente forjado, e não conseguia nem forçar a vista de seus passageiros. À frente, o alarme soou, gritos e pânico, pessoas-aranha e pessoas-escorpião com inclinações marciais começaram a se espalhar em posições de fileiras duplas, pessoas-escorpião nas linhas de frente, pessoas-aranha nas linhas de trás, prontos para enfrentar a misteriosa maré de sangue que voava como um pássaro pelo ar. Lá embaixo, os não-marciais correram para as cavernas escavadas nas paredes do cânion e se isolaram, enquanto formigas maiores, a versão militar da cavalaria, saíram correndo e começaram a correr verticalmente ao longo das paredes do cânion para fornecer vias de ataque de 360 graus contra o intruso. Então teve bom senso suficiente para ignorar tudo isso como uma ameaça. As teias saíram dos corpos das aranhas, os homens escorpião cruzaram os braços na frente deles, prontos para absorver qualquer dano que o sangue pudesse causar, e conforme ele se aproximava e evitava as longas cordas brancas de teias que tentavam arrebatá-lo do céu e forçá-lo ao chão, as formigas começaram a cuspir ácido fórmico de seus abdômenes, milhares e milhares de jatos de branco voaram pelo ar, e então endureceu seu núcleo de sangue, criando uma concha ao redor da Intoma ferida e sua carga, mas ele não conseguia evitar todos os jatos, não importava o quão rápido ele se movesse. A chuva branca de teia e ácido continuou, e espirrou em sua porção externa líquida. No entanto, ele circulou o sangue com tanta rapidez que ele apenas sibilou ou navegou e não prendeu nada, o ciclo levando ambos para longe do lugar central sólido e protegido até que ele pudesse expelir a teia ou o ácido estranho para cair inutilmente no chão muito, muito abaixo. Eles serão nossos aliados, lembre-se.
Intoma gritou de dentro quando sentiu a crescente onda de raiva ao seu redor. Isso foi o suficiente para impedir Intan de revidar com seriedade, e em vez disso ele apenas acelerou a rotação do sangue, usando a força e o impulso de sua própria maré vermelha para desviar o que podia e eliminar o que não conseguia desviar enquanto corria em direção ao edifício do Capitólio. Gritos de alarme e horror se ergueram como uma tempestade lá de baixo, seus gestos selvagens se tornando cada vez mais exagerados e os disparos desesperados de seus corpos, armas ainda mais elaboradas. Quando eu pousar, os escorpiões atacarão. Ele sabia sem sombra de dúvida, mesmo que sua mente urgente fosse movida mais pelo instinto de proteger sua Intoma do que qualquer outra coisa, ele reconhecia o perigo do que tinha que fazer. Intoma, claramente, também o fez, vendo vislumbres através dos lugares tingidos de vermelho. Os aracnídeos do grande desfiladeiro estavam mais do que frenéticos, aqueles que Intan passou estavam perseguindo, menos em uma formação militar, e mais como uma multidão selvagem, onde os mais fortes e rápidos chegaram à frente e o resto ficou para trás e só podia sonhar em alcançá-los. Eu tenho que dizer a eles para pararem. Intoma gritou de dentro. Eles vão te atacar assim que você pousar, eles podem machucar a rainha. Deixe-me sair primeiro. Ela gritou, e seu eu rodopiante não respondeu. Você tem que confiar em mim. É a minha hora, você não pode se transformar rápido o suficiente e eles vão atacar todos de uma vez assim que você atingir o chão, me derrube. Ela ordenou. O edifício do Capitólio estava próximo, os guardas lá dentro estavam todos correndo para enfrentar o vermelho. Deixe-me proteger nós dois. Deixe-me ter sucesso. Não era um apelo ou um pedido, era um comando, e Intan respondeu finalmente, não com palavras ou pensamentos, mas com ações. O fluxo se abriu e se tornou quase como um escorregador, do qual Intoma descia como uma cachoeira. Ela bateu forte no chão e gritou, mantendo os braços feridos estendidos ao lado do corpo: parem! Nós pegamos a rainha! Parem! 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 Ela gritou para a horda que se aproximava de garras estalando, mandíbulas e a ameaça iminente de teias e ácido. Por favor, deixe isso funcionar. Intoma pensou, e gritou novamente o mais alto que pôde, sua boca aberta o máximo que pôde, pois a dor se tornou insuportável, e ela começou a cair. Ela gritou uma última vez. Pegamos a rainha! Parem!